Glórias a Deus, louvado seja o nome de Jesus. E eu vou compartilhar com vocês nessa manhã uma palavra que Deus pôs no nosso coração, que é um dos estandartes, das sustentações do nosso ministério, que é o arrependimento, o perdão e o amor. Pregar sobre arrependimento é maravilhoso. Pregar sobre perdão é maravilhoso. Pregar sobre amor é maravilhoso. O difícil é viver esses três. Mas não é impossível. Amém? E a mensagem está lá no livro de 1 Coríntios, no capítulo 13. Eu agora já estou naquela. Eu entro lá na Bíblia online, imprimo a página do texto, porque aqui está difícil de ler, viu, gente? Parece que cada vez mais o braço vai ficando curto e a vista está diminuindo. E aqui a letra eu coloco do tamanho que eu quero, fica mais fácil para nós lermos. E diz assim a palavra de Deus. 1 Coríntios, no capítulo 13, versículo 1. Se você quiser fazer exercício, ficar em pé, você fica. Se você quiser ficar sentado, fique à vontade. O importante é que você coloque no teu coração uma reverência única ao nosso poderoso Deus e que você tenha realmente certeza de quem você está servindo. Muitos falam assim, eu conheço a palavra de Deus. Eu digo, eu prefiro conhecer a Deus. E essa busca é diária, todos os dias. Não me incomoda em não conhecer a palavra, mas eu quero conhecer a Deus, ainda que nós conheçamos a palavra. Amém? E diz assim a palavra em 1 Coríntios, no capítulo 13, versículo de número 1 em diante. Ainda que eu falasse a língua dos homens e dos anjos e não tivesse amor, seria como um metal que soa ou como um sino que tine. E ainda que eu tivesse o dom da profecia e conhecesse todos os mistérios e toda a ciência, e ainda que tivesse toda a fé de maneira tal que transportasse os montes e não tivesse amor, nada seria. E ainda que eu distribuísse toda a minha fortuna para o sustento dos pobres, e ainda que entregasse o meu corpo para ser queimado e não tivesse amor, nada disso aproveitaria. O amor é sofredor, é benigno. O amor não é invejoso. O amor não trata com leviandade e não se ensoberbece. Não se porta com indecência, não busca os seus interesses e não se irrita. Não suspeita mal. Não folga com a injustiça, mas folga com a verdade. Tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. O amor nunca falha. Mas havendo profecia, serão aniquiladas, havendo línguas, cessarão, havendo ciência, desaparecerá. Porque em parte conhecemos e em parte profetizamos. Mas quando vier o que é perfeito, então o que é em parte será aniquilado. Quando eu era menino, falava como menino, sentia como menino, discorria como menino. Mas logo que cheguei a ser homem, acabei com as coisas de menino. Porque agora vemos por espelho em enigma. Mas então veremos face a face. Agora conheço em parte. Mas então conhecerei como também sou conhecido. Agora, pois, permanecem a fé, a esperança e o amor. Esses três, mas o maior destes é o amor. Grande Deus e amado Pai, nós te louvamos por essa manhã, nós bendizemos o teu santo nome. Maravilhoso és tu, Senhor, meu Deus, por nos reunirem no chamado corpo da igreja, o corpo de Cristo, a igreja que é o corpo de Cristo, Senhor. Para nessa manhã dividirmos, compartilharmos essa mensagem, Senhor, meu Pai. Com pessoas que estão aqui nesse ambiente, Pai, e com pessoas que nos veem lá fora. Porque a tua palavra tem que ser levada, Senhor, meu Pai, até os confins da terra. E nós te louvamos e te agradecemos. E que o Espírito Santo de Deus nos use. Use a minha boca e use o coração daqueles que aqui estão, Senhor. Para que a tua palavra, Senhor, meu Pai, seja rema na vida dessas pessoas. Que a palavra seja uma bênção na vida dessas pessoas. Em nome de Jesus. Amém. Podem sentar, meus irmãos. Que lindo, né? Quando você vai dividir uma história triste com alguém, é triste para quem ouve e é triste para quem fala, né? Mas quando você divide uma história
maravilhosa como essa, como esse texto, é bom para quem fala e é bom para quem ouve. Eu confesso que essa semana eu fiquei o tempo todo meditando nessa palavra, porque são 3 colunas maravilhosas para a tua vida, para a minha vida, para a vida das pessoas que creem que Jesus Cristo é o único e suficiente Salvador, para a vida das pessoas que vivem nesse mundo de desespero, esse mundo de pânico, porque hoje em dia você acorda bem, no meio do dia algumas coisas acontecem, mas, assim como diz o profeta Abacuque, ainda que a figueira não floresça. Olha, todas as coisas ruins podem vir sobre a nossa vida, mas teve uma coisa boa que veio sobre a minha e a sua vida, que encobrem e que desmascaram todas as mentiras da nossa vida. Porque o que tem poder na nossa vida é a palavra de Deus, é o amor de Deus. E eu sempre falo para a igreja que uma cena que não sai da minha mente é aquela, quando Jesus Cristo está sendo crucificado, e no último suspiro ele diz: Pai, perdoa, pois eles não sabem o que fazem. Sabe por quê? Porque nós não entendemos que a essência de Deus é o amor. Nós não entendemos que a natureza de Deus é o amor. E muitas vezes nós queremos pagar o mal com o mal. Essa é a nossa natureza. Mas aquele que está arraigado, aquele que está enxertado na verdadeira videira, não paga o mal com o mal, mas retribui o bem diante do mal. É difícil? É, mas não é impossível. E quando o apóstolo escreve esse texto de amor, e teve uma pessoa no Brasil que teve a felicidade de gravar esse texto, que foi Renato Russo, uma música maravilhosa, né? Ainda que eu não falasse a língua dos anjos, ainda que eu não falasse a língua dos homens. Ele começa desse jeito a discorrer. Eu achei lindo, quando eu fiz 5 anos aqui, a Kelinha teve o amor pela minha vida e trouxe esse, que para mim é um hino de amor. Tudo que fala de amor é muito bem-vindo nas nossas vidas. Tem que ser bem-vindo nas nossas vidas. E o apóstolo Paulo não escreve isso para uma relação de homem e mulher. O apóstolo Paulo, quando escreve esse texto, ele não escreve para dizer assim: olha, eu te amo, você me ama? Não, ele está falando do amor de Deus para com a igreja. Ele escreve esse texto para uma igreja, uma das igrejas mais problemáticas que existiam, uma das igrejas implantadas por Paulo e que tinham problemas que nós não temos aqui na nossa igreja, né? Paulo teve problemas demais com a igreja de Corinto. E, amados, pasmem, a igreja de Corinto era uma igreja que se envaidecia, porque é uma igreja que foram distribuídos dons. É a igreja ao qual o apóstolo Paulo fala sobre os dons espirituais. E eles se achavam muito ricos, tendo todos esses dons. Mas foi por causa disso tudo que começou uma divisão muito grande dentro da igreja. E ali existiam 4 facções terríveis dentro da igreja. E se você não entende o que é facção, coloque-se no lugar de uma pessoa que não deve nada, vide Jesus Cristo. Não devia nada a ninguém, não devia nada ao homem, e ainda assim se coloca como pecado, para nos salvar, para nos enxertar nessa videira de amor. E esses dias eu conversava com uma pessoa, e essa pessoa se lamentava muito comigo, e na hora veio uma mensagem no meu coração. E eu disse para a pessoa: quando você coloca uma planta no chão, o que é que acontece? Lança uma semente no chão e vê o que acontece. Daqui um pouco começa a germinar, e você começa a ver aquela folhinha saindo de dentro da terra. E daí um pouco ela começa a crescer, a crescer, a crescer. Pode ser um pé de fruta, pode ser uma roseira, pode ser um alimento. Mas o que veio no meu coração naquele momento foi: a planta suga os nutrientes da terra para crescer. A planta suga nutrientes da terra para crescer. E nós somos essa planta, nós somos essa plantação numa fazenda espiritual no reino de Deus, onde a terra é a palavra de Deus, e nós temos que nos alimentar dessa palavra para crescermos. Porque se nós não nos alimentarmos, nós temos que sugar os nutrientes dessa palavra. Essa palavra não vai vir ao meu coração e ao teu coração para nos alimentar por osmose.
Se você ficar sentado na tua casa com as mãos cruzadas e esperando em Deus e falando com Deus o tempo todo, essa palavra não vai te nutrir se você não tomar posicionamento e pegar as Sagradas Escrituras e começar a se alimentar, a buscar nutrientes no próprio Deus. Porque quem vai dar entendimento, quem vai revelar a palavra é o Santo Espírito de Deus aos nossos corações. Então eu não vejo dificuldade nenhuma nisso. Eu não vejo dificuldade em não entender o que Deus está falando para mim, porque eu sou uma planta e a palavra de Deus é todo nutriente. E se eu buscar nessa palavra, a semente que foi lançada começa a germinar. E ela começa a crescer. E daí um pouco tem uma árvore maravilhosa. E essa árvore vai trazer sombra para muitos. E essa árvore vai trazer alimentos para muitos. E essa árvore vai ser, sabe aquele dia de sol, aquele calor, e você vê uma árvore estrondosa, como a gente vê aqui na América, essas árvores grandes, maravilhosas, você se encostar nela e aproveitar dessa sombra. Nós temos que ser árvore, árvore que dá sombra. Nós temos que ser árvore que dá fruto. Nós temos que ser árvores, meus amados, ao qual os pássaros podem vir e fazer os seus ninhos. Olha quanta coisa, quanto benefício quando esse nutriente alimenta esse ramo seco. Porque quando nós chegamos para Jesus, nós somos ramos secos. Secos. Mas a palavra vai nos alimentando e ela vai entrando no nosso coração. E ela vai produzindo efeitos que nós desconhecíamos antes. Nós começamos a aprender a amar. Nós começamos a aprender a perdoar. Nós começamos a aprender a ouvir coisas que nos afetam o nosso caráter, o nosso moral. Eu não me defendo. Sabe por quê? O nosso tribunal é Deus. O nosso tribunal. Esse juiz se chama o nosso Deus. Então você não tem necessidade de se preocupar. Muitas vezes, o intento de Satanás é colocar obstáculos na nossa vida, para tirar a nossa energia, para nós não nos nutrirmos dessa palavra, desse ingrediente maravilhoso que nos trazem paz. Porque o intento de Satanás vai ser sempre esse. Jogar um obstáculo na nossa frente, a gente se preocupar tanto com esse obstáculo, e o nutriente fica parado ali. O nutriente fica sem nos alimentar. Você consegue entender esse raciocínio? Está muito difícil, está tranquilo? Você consegue entender que a palavra de Deus é o nutriente da tua vida e muitas vezes Satanás vai tentar impedir com que você não se alimente desses nutrientes? Nutriente de paz, de amor, de longanimidade, de bondade, de temperança, do domínio próprio, amor, fé. Ele sempre vai colocar isso. O profeta Elias tinha acabado de fazer descer fogo do céu. Ele desafiava naquele momento 450 profetas de Baal. Lembrei da tua pregação. E tinham mais 400 profetas que se sentavam à mesa com Jezabel. Jezabel é espírito de confusão, uma mulher que foi introduzida realmente por Satanás no meio para tirar a paz do povo, para tirar a paz das pessoas. Fê, faz um favor para mim, pega o Píria dali, por gentileza. Não, aí eu fico prestando atenção nele, eu vou perdendo o fio da meada aqui. Desculpa, gente. Mas Jezabel foi uma mulher que foi introduzida no meio do povo para provocar confusão. E Elias tinha derrotado 450 profetas de Baal. E no dia seguinte recebe uma mensagem de Jezabel. Eu vou destruir a tua vida. É o primeiro caso que se tem conhecimento, e alguns estudiosos falam dessa maneira, eu até acredito nisso também, porque uma pessoa que se esconde numa caverna como ele se esconde, ele no mínimo estava num estado de depressão muito grande, ele enfraqueceu, o que o pastor Wilson estava falando. Muitas vezes são lançadas palavras na nossa vida para nos desanimar, para dizer, olha, parou aí, acabou aí. Mas não é verdade isso, meus amados.
Não é verdade porque Jesus Cristo, quando morre na cruz, para levar os nossos pecados, é para acabar com toda a ação do diabo na nossa vida. É para termos esperança, sim. É para falarmos palavras de profecias na nossa vida e crermos que Deus já preparou esse momento para que nós tivéssemos paz, para que nós tivéssemos chance de alegrar o nosso coração e crer. Fala assim, olha, Deus morreu para que eu tivesse alegria. Jesus Cristo não morreu apenas para que nós tivéssemos a salvação, não. Eu não acredito nisso. Eu acredito que além da salvação, Ele quer que nós tenhamos paz aqui nessa terra. Sabe? Ainda que Jesus Cristo tenha pronunciado, no mundo tereis tribulação, mas tem de bom ânimo, eu venci o mundo. Sabe o dono dessa palavra? O dono desse nutriente fala para mim e para você, olha, eu venci o mundo. Olha para o teu irmão e fala, Jesus venceu o mundo. Fala, foi Jesus quem venceu. Sabe por quê? Porque Ele te ama. Só por isso. Só porque a natureza de Deus é amor. A natureza de Deus é o amor. A natureza de Deus não é maldade. A natureza de Deus não é inveja. O que está escrito aqui, o amor é sofredor. Deus sofreu muito, porque Ele teve que entregar o que Ele tinha de melhor por mim e por você. Esse amor é sofredor. Mas não é o sofrimento, meus amados, que nos tira a paz, não. É o sofrimento da entrega. É o sofrimento do oferecer-se. O que é melhor, você receber ou dar? Quem prefere receber aí? Levanta a mão, vamos lá. Quem prefere receber? Olha, cuidado, que receber é outra... Olha, cuidado. É muito melhor você ter algo para oferecer. É muito melhor. É muito melhor você ter paz no coração e quando chegar alguém atribulado no seu caminho, na sua mente, você fala assim, vem cá, sabia que Jesus te ama tanto? E eu estou a ponto de começar a te amar. Né? Eu estou a ponto. Mas brincadeiras à parte, a verdade é muito bom quando alguém chega perto de você, cheio de problemas, e você tem uma palavra de ânimo para essa pessoa. Então é muito melhor ter paz para oferecer paz. Quando uma pessoa chega triste diante de você e você tem alegria para oferecer para essa pessoa, é muito melhor ter alegria do que ter tristeza. Oferecer alegria é muito bom. Mas muitas vezes nós sofremos, sabe por quê? Não é porque eu estou oferecendo, mas é porque a situação que se encontra diante de mim, muitas vezes foge ao nosso controle. Muitas vezes nós não temos capacidade, e é aí que entra a nossa fé. Aí que entra a esperança de que a palavra de Deus possa nutrir-nos de sabedoria, de amor e entendimento para podermos oferecer e tirar o sofrimento de alguém. O amor é benigno, o amor não é invejoso. Você acha que eu não queria ser bonito, que nem muitos de vocês aqui? É claro que eu queria. Mas é difícil, gente. Eu nasci com 1,71 m. Esse meio ainda consta aqui, que eu medi 1,71 m. Eu não abro mão desse meio centímetro, não. Você acha que eu não queria ter a inteligência que muitos de vocês têm? Claro que eu queria. Mas não faz de mim uma pessoa invejosa. Faz de mim uma pessoa admiradora da criação de Deus, porque eu admiro a criação de Deus. A criação de Deus é linda, é maravilhosa. Então, quando eu penso na vida eterna, eu tenho que pensar, primeiro, em me alimentar desse nutriente. Esse nutriente, da palavra de Deus. A palavra que transformou o mundo. A palavra que trouxe paz ao nosso coração. A palavra que me arrancou, que arrancou o Edson Chapini do mundo das drogas, da mentira. Era difícil. Era difícil ter que me esconder do mundo e fazer aquelas carreiras de cocaína e cimentar o nariz e deixar a mente lá no... Era difícil. Porque depois vinha a vontade de novo, porque quando passava o efeito da droga, vinha a depressão. Era terrível. Era terrível ser dependente de algo que não era a palavra de Deus. Hoje o que me extasia é a palavra de Deus. O apóstolo Paulo, quando começa falando que, ainda que eu falasse a língua dos anjos, ainda que eu falasse a língua dos homens, todos os idiomas possíveis e imagináveis que existem na face da terra, se no meu coração não tiver amor, não vai adiantar nada. Eu não sei qual é a necessidade de cada um nessa manhã, não sei qual a sua motivação,
Mas eu oro a Deus e que minha fé esteja em exercício para que esse nutriente esteja fazendo falta na tua vida e que você tenha necessidade dele todos os dias, em todos os momentos da tua vida. Em que todos os momentos, quando vem a adversidade, você fala assim, espera aí, eu preciso desse remédio, eu preciso desse nutriente, eu preciso dele na minha vida. Quando vier a adversidade, você tem a necessidade de olhar e falar assim, olha, Deus disse para mim uma coisa, olha, suportando-vos uns aos outros e perdoando-vos uns aos outros. Você pensa que suportar é fácil? Não é. Não é muito fácil me suportar. Quando as pessoas falam bem de mim, quando as pessoas falam bem, palavras doces, e eu gosto de ouvir, não parem de falar não, tá? Porque é muito bom. E eu sempre falo para vocês, não perguntem isso para os meus filhos e nem para as minhas noras. Não pergunte isso para o meu genro nem para a minha filha. Sabe, que nós possamos ver as pessoas sempre com bons olhos. Que nós possamos ver as pessoas com todos os seus defeitos, todas as deficiências. Mas que nós possamos olhar para o olho dessa pessoa e dar um abraço e falar assim, olha, Jesus Cristo morreu para que você tivesse vida. Jesus Cristo veio trazer amparo. Jesus Cristo veio trazer a certeza de que aquele poder que está lá em Efésios, no capítulo 3, versículo 20, é verdadeiro na nossa vida. Que Deus é poderoso para fazer muito mais, abundantemente, além daquilo que pensamos ou imaginamos, segundo o poder que opera em nós. Qual é o poder que está operando em nós? O poder da inveja? O poder da mentira? Não. O poder que opera em nós é esse amor sofredor, sim. O poder que tem que operar em todo aquele que se declara cristão, esse poder do amor que sofre, sim. Mas que nós sejamos sempre comunicadores da paz, da esperança. Porque o que faz o homem parar de caminhar, como disse o pastor Wilson aqui, é exatamente isso, a falta da esperança. Quando nós perdemos a esperança, nós começamos a diminuir a nossa caminhada. Nós vamos diminuindo, 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 até pararmos. Até pararmos. Quantas pessoas nós vimos que há 10 anos atrás passaram pelas nossas vidas, falaram do amor de Deus para nós, mas elas foram diminuindo a sua marcha, foram diminuindo. Em Efésios 5,18, quando Deus fala assim que Ele não se agrada do vinho que provoca dissensão, mas para que nós sejamos embriagados pelo Seu Santo Espírito, é porque o Espírito Santo de Deus é que faz toda a diferença na nossa vida, é o que nos coloca de pé, é o que faz aumentar a nossa marcha, é o combustível dessa marcha. Quantos de nós já pegou estrada aqui na América e olha lá para aquele reloginho do combustível e vai diminuindo, diminuindo, diminuindo. Esse tempo eu saí de um lugar que tinha mais ou menos umas 40 milhas até chegar aqui. Aí eu olhei lá no mostrador e falou, você pode andar 31 milhas com o combustível que você vem. Eu vinha vindo lá de Upstate, lá da onde eu vou sempre com o Silvio, né? E eu fiquei pensando, como é que eu vou fazer para chegar? Vai faltar 9 milhas para eu chegar no zero. Aí eu fiquei pensando, eu falei, bom, esse carro é automático, eu vou colocar ele no piloto automático e vou deixar ele cuidar disso aqui. Esse computador de bordo vai ter que resolver meu problema. Bom, eu sempre gosto, quando eu pego pista, eu coloco no piloto automático e deixo, porque eu gosto de ir bem tranquilo. E aí não me dá cãibra na perna também, né? Meus amados, eu cheguei aqui em Mount Vernon, faltando, ainda eu tinha 3 milhas para rodar. E eu falei, puxa vida, Deus deu inteligência para o homem para fabricar um carro maravilhoso desse. Não foi o carro que fez a diferença na minha vida, não, mas a inteligência que Deus deu ao homem para produzir isso. Sabe o que eu quero dizer com você, para você nesse momento? É que quando nós não temos paz no nosso coração, essas 9 milhas fariam muita diferença. A primeira coisa que eu faria era entrar na primeira cidade, porque de lá para cá tem alguns lugares que daria para entrar e abastecer o carro tranquilamente. Mas eu quis vir direto. E quando eu cheguei em Mount Vernon, eu poderia andar mais 3 milhas. Olha a economia que fez. E eu não fiquei desesperado, não. Tranquilo, piloto automático, vamos embora. O piloto automático, chamado Espírito Santo de Deus, ele age quando nós o acionamos. Quando eu aciono o Espírito Santo de Deus, quando eu chamo o Espírito Santo de Deus para a minha vida,
ele começa a produzir efeitos na minha vida e não me deixar com um fardo pesado. Vinde a mim todos vós que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. É a palavra de Jesus Cristo, não é palavra de Edson, não é palavra de pastor Dalmo, não é palavra de pastora Vera, de pastor Wilson, não. É palavra de Deus. Vinde a mim todos vós que estáis cansados e oprimidos, eu vos aliviarei. É natural chegar cansado, sim. Mas é natural você receber esse ingrediente, esse nutriente para a tua vida. E esse nutriente começa a te fortalecer, te fortalecer, te fortalecer. E daí um pouco você começa a distribuir, a compartilhar com as pessoas. Tudo aquilo de bom que Deus colocou na tua vida. E quando o apóstolo Paulo escreve esses versículos, eu pensei, ele mandou uma notícia para a igreja de Corinto, assim, daquelas que a gente que é pastor gosta de mandar. De vez em quando eu mando umas, né? Aqui a igreja é santa, a igreja é boa, não tem problema nenhum. Então a gente manda pouco. Mas quando ele manda essa notícia para a igreja de Corinto, eu penso assim, olha, ele fez, que coisa boa que eu falei, que coisa maravilhosa que eu falei, quero ver se eles aprendem agora. Porque eles são muito vaidosos com os dons espirituais, esses dons que são limitados, esses dons que, embora sejam muito importantes para a igreja, para a edificação do corpo de Cristo aqui na terra, eles são temporais e limitados. Porque não adianta eu profetizar na tua vida, se você não estiver no centro da vontade de Deus, e se aquilo não era a vontade de Deus também, não vai adiantar nada. A primeira coisa é estar no centro da vontade de Deus. Eu falo, lançar uma profecia na tua vida, porque quando profetizaram que nós sairíamos do ministério onde nós estávamos, para vir para cá, aliás, para sair do Brasil, ou para qualquer outro lugar, eu estava num culto de segunda-feira, numa loja que vende barcos, ali na Kennedy, em São Paulo, porque a igreja estava começando a inaugurar um culto ali numa loja, e hoje está fazendo 5 anos, glória a Deus. Ali saiu uma profecia, nem tomei posse, que eu falei, isso não é para mim, eu não quero sair do ministério, eu quero ficar aqui. Olha, muitas vezes a gente fala assim, Deus falou para mim para eu sair. Não, não é assim que funciona. Deus é quem prepara a sua saída. Deus é quem prepara. Acham que eu pensei, sonhei em vir para cá? Não sonhava em vir para cá, não. De jeito nenhum. Mas sabe, Deus foi me espremendo. E Ele foi me espremendo. E eu ia caminhando e, de repente, eu estava num labirinto. Falava, eu não programei esse caminho, eu não programei estar aqui nesse momento. Deus me colocou. É diferente. Então, muitas vezes a pessoa não se alimenta do nutriente, não perde 15 minutos para se alimentar, esse alimento que não perece, esse alimento que não faz mal, e diz, Deus falou comigo. Para falar com Deus, tem que ter intimidade. Há que se ter intimidade. Ainda que muitas vezes Deus vai usar profeta assim, para corrigir os nossos caminhos. Mas há que se ter intimidade. Se nós não tivermos intimidade com o dono da profecia, não vamos falar em nome dele não, que aí já não é bênção. É causuísmo, é achismo. Então a igreja de Corinto era muito, toda soberba, porque dons da profecia, que maravilha. Dons de línguas, que maravilha. Mas sabe, tudo isso que é temporal, o apóstolo Paulo fala, vocês estão cuidando muito daquilo que é temporal, daquilo que perece, daquilo que daqui um pouco não vai existir mais. Porque de todos esses dons que vocês têm, o único que é perfeito e que não será aniquilado é o amor. Porque a natureza de Deus é o amor. Então, meus amados, eu acho que o apóstolo Paulo ficou assim, olha, agora sim eu estou leve. Porque ele deve ter vomitado. Eu sinto isso como se ele estivesse vomitando para a igreja de Corinto. Havendo profecias serão aniquiladas, havendo línguas cessarão, havendo ciência desaparecerá. Porque em parte conhecemos, em parte profetizamos. Mas quando vier o que é perfeito, então o que o é em parte será aniquilado. E o que é perfeito na nossa vida, meus amados? É Jesus Cristo. O
que é perfeito na nossa vida é a ação do Santo Espírito de Deus. O que é perfeito na nossa vida é nós termos a certeza que Deus está agindo em todo o tempo na nossa vida, porque nós estamos em comunicação, nós estamos conectados a Deus, através de fazer o bem, através de levar a paz, através de abraçar o outro com amor, com carinho. Aquilo que o apóstolo Pedro falava sobre o abraço santo, o beijo santo. Que nós façamos isso. Né? Muitas vezes a gente passa perto da criação de Deus. E essa semana veio uma frase na minha mente assim: eu não sou tolo, eu não sou burro, eu não sou idiota ao ponto de amaldiçoar a criação de Deus. Eu não posso fazer isso. Eu tenho que abençoar. Ainda que a própria pessoa não se incomode com isso. Nós temos que abençoar, porque nós somos portadores desse alimento. Esse alimento que é rico em nutrientes, que só o Criador de toda a existência da humanidade, de todo o universo e de tudo que tem sofre de vida poderia nos dar. Esse alimento só Ele pode nos dar. Eu gosto muito de um macarrão que vende lá no Bátio. Lá no restaurante, eu não sei nem falar o nome do prato, mas é um macarrão delicioso. Eu vou para lá e lá eu não preciso nem me preocupar, porque eles já conhecem o que eu gosto. Porque eu só como é só aquele prato, ele é muito bom, gente. Tem um sabor delicioso e a cor, eu gosto de verde no prato, sabe? E aquela comida é deliciosa, e eu como aquilo e eu falo, puxa vida, pena que foi pouco. Uma vez o pastor Dalmo mandou os caras capricharem mesmo, eu não aguentei, eu comi de gula, de tão bom que é. Que tenhamos gula pela palavra de Deus, que tenhamos sede da palavra de Deus, sabe? Nós temos sede de água, nós temos sede de suco. Está faltando uma aguinha aí, né? Está seco o tempo. Manda aí, gente. Tem aí. Amém. Mas sabe, o nutriente que nós precisamos, a água que nós precisamos, tenhamos sede, tenhamos vontade. Quantas coisas nós queremos. Essa noite nós fizemos uma viagem longa. Quem estava aqui pôde sentir. Nós fizemos uma viagem, literalmente uma viagem. E foi muito bom. Na presença do Santo Espírito de Deus. É maravilhoso. E nós podemos sentir, sabe o quê? Quando o Espírito Santo de Deus desceu, lá em Atos 2, e cada um falava no seu idioma e todos se entendiam. Essa loucura santa foi maravilhosa. É muito bom nos alimentarmos disso. Sabe? Nosso ouvido estava literalmente aberto para ouvir aquilo que o Espírito Santo queria falar para nós. A nossa boca estava disposta a falar o que o Espírito Santo queria falar através das nossas vidas e o nosso corpo físico. Ontem, se o Silvio tivesse que ele ia sentir raiva de mim, que ele fala assim, esse cara está doente com essa perna toda história, como é que ele dá pulo dessa altura? E eu não senti nada, porque quando o Espírito Santo nos eleva, nós não sentimos dores. Nós não sentimos porque o Espírito Santo estava me pegando. O Espírito Santo nos levava às alturas e nós fizemos uma viagem maravilhosa. Sabe o que eu quero dizer? Eu não sei qual é o problema que cada um tem. Aquele aleijado, quando foi levado por 4 amigos e levaram ele através do telhado, subindo uma escada. Imagina você subindo uma escada com um corpo que não pode ajudar em nada, deve pesar muito. Mas quando o Espírito Santo age, a fornalha aquecida 7 vezes mais, não tocaram, não provocaram mal nenhum para Sadraque, Mesaque e Abednego. Daniel na cova dos leões, não foi atingido. Moisés, com mais de 2 milhões de pessoas para atravessar o Mar Morto. E diz a palavra, o Mar Vermelho, ele está vivo, hein? Eu falo, a gente sempre pega, né? Esse tempo eu coloquei Zaqueu na janela, né?
Zaqueu tinha que estar na árvore, né? Eu pus ele numa janela. Só Deus na minha vida. Mas diz que ele atravessou o mar vermelho. Obrigado, pastor. Em seco. Sabe Deus, esse Deus maravilhoso, que dá ordem aos seus anjos ao nosso respeito. É esse Deus que se preocupa com o seu deitar, com o seu levantar, com o seu agir. Esse Deus que vasculha as suas entranhas, porque Ele te conhece lá na fabricação, lá na tecelagem, o maior tecelão do mundo, de toda a existência da humanidade. Ele teceu você, com tudo que você é, com toda essa maravilha que você é, com toda essa beleza que nós temos, essa beleza interior. Eu sou bonito por dentro, né? O pastor Alex que falava isso, e eu concordava com ele. Ele falava, eu sou bonito por dentro, é isso mesmo. Mas sabe, Deus nos teceu com toda essa beleza que nós temos, lá dentro do nosso coração, para compartilharmos, dividirmos, para que ninguém sinta falta de nada. Essa semana, eu vou estar passando mensagens para lembrar. Quem é que eu não tenho aqui, hein? Na minha lista de contatos. Tem alguém aqui que eu não tenho, exceto os 4 meninos que estão aqui hoje? Eu tenho todo mundo, né? Então eu vou estar passando mensagem para vocês, para a gente se lembrar de uma coisa, desse amor de Deus. Porque nós estamos precisando ser alimentados disso, meus amados. Os dias já são ruins. Não andeis ansiosos por coisa alguma. É Deus dizendo isso. Mas nós só deixamos de nos tornarmos pessoas ansiosas quando nós estamos nos nutrindo desse alimento precioso, dessa palavra maravilhosa. E terminando, eu quero dividir esse texto que eu comecei com vocês. Agora, pois, permanecem a fé. É muito bom ter fé. Porque se eu tiver fé e disser para aquele monte, salta-te daqui para o mar, segundo a palavra de Deus, isso aconteceria. Isso acontecerá. Então que você se alimente de uma fé, ao ponto de você dizer assim para você mesmo, esta semana eu vou nutrir a minha mente e o meu coração do amor de Deus. Para que essa fé seja aumentada. A esperança. Muitas são as esperanças de nós que somos imigrantes aqui na América. Muitas. Muitas. Qual é a esperança que você tem? Essa esperança está nas mãos daquele que pode promover o possível e o impossível na tua vida. Mas ainda que tudo isso aconteça, Deus diz assim para nós, olha, o amor é o que permanece, o amor é o que vai prevalecer, o amor é o combustível diário, o amor é o único que pode fazer a diferença na minha e na sua vida. O amor. Quem está aí do seu lado? Quem é que está do seu lado? Você conhece essa pessoa que está do seu lado? Olha para essa pessoa que está do seu lado com muito amor, com muito carinho, porque ela é criação de Deus. Ela faz parte da natureza de Deus. E a natureza de Deus é o amor. Hoje eu pude rever 2 pessoas que eu não via há mais de não sei quantos anos, mas que a gente ama tanto. A gente se vê assim, trocando mensagens. São 2 irmãs amadas lá no Brasil. E ela tem uma filha até hoje. A Juliana, ela tinha uns 12 anos, e ela em casa para fazer comida. Ela aprendeu como eu gostava que fizesse comida. Ela quase faz igual a pastora, vamos lá. Mas a Juliana chegava lá em casa, menina, de tudo. Ia para a cozinha para fazer comida para mim. Para o tio Edson. E essa menina é evangélica, é lá da igreja. Eu achava aquilo maravilhoso, mas eu não entendia como uma criança de 12 anos, porque eu tenho uma menina de 12 anos como criança. Eu tenho uma menina de 15 anos como criança. Mas aquela menina tinha só 12 anos. E ela ia para a cozinha para fazer comida. São coisas que nunca mais saem da nossa mente. Fazer o bem faz bem.
ainda que pese toda a redundância, fazer o bem faz bem. Eu nunca me esqueci da Juliana, porque ela fazia. Ela ia em casa, saía da casa dela a pé e morava mais ou menos longe. Ela vinha lá do Jardim das Embuias, que é um local lá em São Paulo. Quem conhece São Paulo sabe de onde eu estou falando. E vinha ali até perto do Jardim São Paulo. Ela falou que vocês não sabem. Não sabem mesmo. Mas é longe. É mais ou menos daqui ali em Rochelle. É longe. E ela vinha a pé para fazer comida para mim. E aquilo, meus amados, contagiava para nós, né? E aquilo me contagiava muito. Porque era só uma criança. Não era uma pessoa instruída a preparar terreno, não. Era uma pessoa, uma criança que fazia bondade. Porque sabia quem era Deus. Você sabe quem é Deus, porque você veio dele. Então, se você fizer um bem hoje, você pode imaginar, você pode até pensar. Eu fiz e a pessoa esqueceu. Não. Muitos têm o coração ingrato, mas ainda que seja, a pessoa nunca vai se esquecer do bem que você fez. E o bem, meus amados, muitas vezes ele é como bula de remédio, né? Tem prazo de validade. Porque depois a gente tem que fazer de novo. Você fez... O dia tem 24 horas. 23 horas e 45 minutos você só fez o bem para a pessoa. Em 15 minutos que você cansou e sentou um pouquinho para descansar, a pessoa já tem isso por mal. Não nos cansemos de fazer o bem. Quem é o teu combustível diário? Invoque-o, busque-o em todo momento. O Santo Espírito de Deus. Santo Espírito de Deus, invoque-o, busque-o todos os dias, em todo momento da tua vida, principalmente nos momentos da adversidade, para não se pactuar com obras do diabo para fazer o mal. Pague o mal com o bem. Essa é a carta que o apóstolo Paulo escreve para a igreja de Corinto. E essa é uma carta que o apóstolo Paulo escreve para toda a humanidade da terra. Para todo aquele que crê que Jesus Cristo é o Senhor. Para todo aquele que crê que Deus, Criador de céus e terra, é o Deus que te criou. É o Deus que te amou de uma maneira inexplicável, quando Ele dá o seu único filho, o seu bem maior, para morrer na cruz por sua causa, por minha causa. Pai, fizeram mal? Fizeram. Não tem problema. Pai, perdoe. Pois eles não sabem o que fazem. Eles não sabem. Mas quando o Espírito Santo de Deus faz, Ele sabe muito bem o que está fazendo. Então repete comigo. Pagar o mal com o bem. Pagar o mal com o bem. Pagar o mal com o bem. Em todo o tempo. Amém? Feche seus olhos. Eu quero agradecer a cada um que esteve nessa manhã dividindo esse momento. Porque diz a palavra de Deus que nós devemos suportar uns aos outros e perdoando-vos uns aos outros. Se alguém tiver queixa contra o outro. Assim como Cristo vos perdoou, assim fazei vós também, em nome de Jesus. E sobre tudo isso, revesti-vos de amor. Que a sua capa seja o amor. Que a água que você beba seja o amor, que o alimento que você ingere para o seu corpo físico seja transformado como um momento de amor diante de Deus. Ao passar pela criação de Deus, revista-se de amor, abraçando, olhando, cumprimentando, estando junto com amor. Revesti-vos em todo o tempo desse amor, que é o vínculo da perfeição em Cristo Jesus. Repita aí, revesti-vos de amor, que é o vínculo da perfeição em Cristo Jesus. Obrigado, Deus, por essa manhã. Senhor, em nome de Jesus Cristo, que cada lar aqui representado, que cada pessoa que esteve compartilhando desse momento de fé, desse momento de amor,
desse momento, Senhor meu Deus, de compartilhar o pão, porque a Tua palavra é o pão vivo que desceu do céu, de compartilharmos, Senhor meu Deus, desse vinho que representa o sangue de Jesus Cristo, Senhor meu Pai, espiritualmente, venha nos lavar, venha nos banhar, Senhor meu Deus, e que venha arrancar das nossas entranhas tudo aquilo que te desagrada, em nome de Jesus Cristo. Que nós sejamos o vínculo da paz entre Deus e os homens, que nós sejamos o vínculo da paz entre nós e nós mesmos, porque muitas vezes as confusões acontecem na nossa mente, que é o nosso campo de batalha, e nós te pedimos, Santo Espírito de Deus, revista-nos da Tua palavra, Senhor, em nome de Jesus Cristo. E que essa paz de Deus, para a qual também fosse chamados, cada um de vocês, em um corpo chamado corpo de Cristo, domine em vossos corações e sedes agradecidos em todo o tempo, porque Deus é digno da nossa gratidão, Deus é digno do nosso amor, porque ainda que nós não fôssemos dignos do seu perdão e da sua misericórdia, Ele não olhou para o meu pecado, Ele não olhou para o teu pecado, Ele olhou para a sua natureza, que é o amor, nos resgatando do nosso lamaçal de pecado, dando-nos uma esperança de vida, dando-nos uma chance de refazer o caminho. Meu Deus, nos perdoa por tantas falhas, Pai, mas revista-nos do Teu amor, disso que jamais, desse sentimento e dessa atitude de vida que jamais perecerá. Porque a única coisa, Senhor meu Pai, que prevalecerá é o amor, é o Teu amor sobre as nossas vidas, e é o compartilhar desse amor. Obrigado, Senhor, em nome de Jesus, amém. Aplaudam o Senhor.